Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima e vai Corinthians. Uma ótima terça-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham, né? Hoje temos aí seleção brasileira em campo, seguimos com a data FIFA, né? Rodada da Comebol. E também a gente já pensando na preparação do jogo do dia 27, a final contra o Palmeiras na quinta-feira, tá? Peço que me acompanhe nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links na descrição. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, família, quero apresentar para vocês a Mais Ágil, parceira aqui do canal John do Timão. Para você que quer fazer a antecipação do seu FGTS, aproveitem, temos o link aqui na descrição que joga direto no WhatsApp da Mais Ágil, tá? É bem rápido, bem simples mesmo. Temos o telefone no banner também, né? Para você que quiser digitar aí, não tem problema também, tá? E aí, você entra em contato com a Mais Ágil, fala que veio pelo canal John do Timão e já pode antecipar esse valor na sua conta, né? Para aproveitar e fazer um investimento, para comprar algo que você queira, fazer uma viagem, não importa qual seja o seu objetivo financeiro, a Mais Ágil é a solução rápida e simples, tá? Então aproveitem, vamos pra cima e vai Corinthians! Bom, ontem tivemos a estreia do nosso time feminino no Brasileirão, né? Real Brasília e Corinthians, e a gente estreou com o pé direito assim, ó, 100%, né? Uma goleada por 8-2 para nossa equipe. Cara, simplesmente o Corinthians atropelou, né? Não tem nem muito o que falar, Teve um momento que o Corinthians teve um pequeno apagão, né? A gente já estava goleando o jogo, aí tomamos 2 gols e aí voltamos a fazer gols, né? Tivemos um pequeno problema antes do jogo, questão da chuva e tudo mais, o campo estava alagado, né? Aí esperamos aí em torno de uma hora e pouquinho. Aí tivemos condições de jogo e o Corinthians estreia aí com o pé direito, tá? Então parabéns para as brabas. Seguimos com a próxima rodada, que é Corinthians e Juventude, tá? Bom, hoje também temos, né, como eu disse, rodada das eliminatórias da Copa do Mundo aqui da América do Sul, né? A nossa eliminatória da Comebol. Temos Bolívia e Uruguai, 5 horas da tarde, tranquilo, nenhum jogador do Corinthians. E aí a rodada das 21 horas, né, o jogo das 9 da noite, tem jogador do Corinthians em quase todos os jogos, tá? Colômbia e Paraguai, então tem o Ângelo Romero pela seleção do Paraguai. Teremos Venezuela e Peru, José Martínez enfrentando o André Carrilho. Aí tem Argentina e Brasil, que é o jogo que não tem nenhum jogador do Corinthians, mas é o jogo que o torcedor brasileiro, né, acompanha também. E teremos Chile e Equador, com o Félix Torres jogando aí pela seleção do Equador. Tá? Então são esses 4 jogos aí na rodada de 9 horas da noite. E o Corinthians já montou toda uma logística para ter o retorno dos jogadores, né, convocados, esses 4 atletas. O Memphis chegou hoje, né, então temos ainda esses outros 4 jogadores sul-americanos. Corinthians vai fretar voos para os atletas retornarem a São Paulo, tá? Inclusive enviaram um fisioterapeuta para Venezuela para que ele venha acompanhando o José Martínez e o André Carrilho. Então, assim, realmente é uma preparação especial, né, da nossa comissão técnica, do nosso departamento médico, para que a gente tenha os jogadores aí recuperados para o jogo de quinta-feira, certo? Então, já temos aí toda a programação, o Martínez e o Carrilho saem do mesmo lugar, aí o Romero sai de outro lugar, o Félix Torres de outro lugar, todo mundo já... Tudo programado, acabou o jogo, já se prepara, embarca para São Paulo para estar preparado, fazer o treino amanhã, né? Mesmo que seja regenerativo e tudo mais, aquela recuperação, e para que estejam preparados para o jogo de quinta-feira, tá? Bom, seguindo com as novidades, enquanto isso, né, os jogadores que não estão convocados estão no CT Joaquim Grava treinando, se preparando. A nossa equipe ontem fez um treino apenas na academia, né? Então os jogadores ficaram aí na parte interna do CT. Só os goleiros que foram a campo, né, fizeram um trabalho específico e tudo mais. Os demais ficaram ali na academia, fazendo um trabalho de fortalecimento e tal. Ponto muito importante. Senhor Rodrigo Garro está fazendo um trabalho especial
Um trabalho à parte, né, de recuperação aí, de fortalecimento também para o joelho dele. Nos dias que o Corinthians tem apenas um treino, né, seja de manhã ou seja à tarde, o Rodrigo Garro está fazendo 2 treinos. Faz o treino normal com os demais companheiros, né, ele não perdeu nenhuma sessão de treino. E no outro horário, ele faz um trabalho com os fisioterapeutas, um trabalho de recuperação, de fortalecimento, né? Ainda está sentindo algumas dores no joelho direito, tem um pouquinho ainda de inchaço e tal, mas assim, pela programação e pelo ritmo de treinos dele, vai normalmente para o jogo de quinta-feira, né? Então deve ser o titular aí e deve ajudar o Corinthians nesse jogo tão importante pra gente, tá? Então, cara, vem treinando bem. Esse período aí de data FIFA foi muito importante, né? Para que ele pudesse primeiro descansar. Primeiro o descanso para ele, ó, recupera. Já não jogou o primeiro jogo contra o Palmeiras, né? Então já vem de um período aí de inatividade. Recupera o seu joelho, respira. Deixa o joelho desinchar um pouco. Beleza. Agora vamos fortalecendo. Treina e fortalecimento. Faz o treino, faz o fortalecimento para que ele esteja aí 100%, né, recuperado para o jogo de quinta-feira contra o Palmeiras. Cara, muito importante, tá? Primeiro o empenho dele, né? O empenho dele em se recuperar, em estar à disposição e também o empenho da nossa comissão técnica, departamento médico, todo mundo ali buscando essa melhora do senhor Rodrigo Garro. Bom, agora eu quero falar sobre CBF. Falei no final de semana, né, sobre a questão da candidatura do Ronaldo Fenômeno, que ele se propôs, né, a ser aí o presidente da CBF, queria concorrer, tal, foi conversar aí com as federações, encontrou diversas portas fechadas, o pessoal não quis nem ouvir as propostas dele, tal. O Ronaldo desistiu da candidatura. O que o Edinaldo fez? Em uma semana, ele convocou eleição e foi reeleito para presidente da CBF. O mandato dele ia acabar agora, no final de 2025. Ele foi reeleito por mais 4 anos. De 2026. Na verdade, até 2026, né? O mandato dele. Então vai 2027, 28, 29 e 30. Mais 4 anos com o Edinaldo na presidência da CBF, tá? Vamos lá. Para os clubes que reclamam, né? Para dirigentes. Cadê a mobilização de vocês? Cadê a indignação de vocês? Cadê alguém fazendo alguma coisa? Porque nesse último mês o que a gente viu foi apenas o Ronaldo tentando fazer alguma coisa, né? Tentando ser o presidente da CBF. E mesmo assim, não foi recebido pela maioria das federações. Das 27, apenas 4 receberam o Ronaldo. Então tem alguma coisa muito errada. E mais, o processo de eleição da CBF é uma piada, tá? É uma piada. Temos os votos das federações, temos os votos dos clubes, né? Então vamos lá. O voto da federação tem peso 3. Então uma federação vota é como se tivessem 3 votos. Um clube de Série A vota é como se valessem 2 votos. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. O voto da Federação do Espírito Santo vale mais do que o voto do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras, do Botafogo, do São Paulo, do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, seja lá quem for. Um clube de Série A tem menos relevância na votação do que a Federação do Espírito Santo, que não tem nenhum time, nem na Série A, nem na Série B. A relevância do futebol do Espírito Santo no futebol brasileiro, né, a relevância nacional, é praticamente 0. Hoje em dia é praticamente 0. E por que o voto deles tem mais peso do que de um clube da Série A? Né? Voto de clube de Série B vale 1. O pessoal votou, é 1. Então teria que votar
teria que ter aí, né, por exemplo, o voto de um time da Série B, mais um time da Série A, para empatar com o voto da Federação do Espírito Santo. E, mais uma vez, tá, o Espírito Santo foi um dos exemplos. Temos diversas outras federações aí no futebol brasileiro que não tem nenhum representante, nem Série A, nem Série B. Tá? Mas recebem aquela mensalidade que eu falei no outro vídeo. Recebem o valor. A CBF continua bancando lá. Tá? Outras informações importantes. O jornal O Tempo trouxe. O Edinaldo tem um salário na CBF de R$380 mil. Tá? É o presidente, o salário dele é de R$380 mil. Se a gente somar com o 13º, ele recebe por ano 5 milhões de reais, né, de salário bruto. 5 milhões de reais por ano pro bolso do presidente da CBF. Só de salário. Fora isso, ele faz parte do conselho da FIFA. E aí ele recebe por ano $300 mil. Dá 1.700.000 reais, mais ou menos. Ou seja, somados aos 5 milhões que ele recebe, 6.700.000 reais. Quase 7 milhões de reais por ano que um presidente da CBF recebe. Tá faltando dinheiro? Isso, mais uma vez, é o valor dele, pessoal. Isso não chega para a CBF, não chega para as federações, nada. Isso é só dele, pessoal. A gente já falou aqui das mensalidades, né, que a CBF paga para as federações. É muito dinheiro envolvido. Então, quando a gente tem uma eleição com apenas um candidato, né, para mais 4 anos, então vamos colocar aí 7 milhões. 7 vezes 4, 28 milhões. Só nessa reeleição dele, ele já garantiu 28 milhões. Sim, ó. Pra ele, pro presidente, pro cargo. Então, quando a gente vê dirigente reclamando, presidente de clube, presidente de federação falando, pra mim é a maior hipocrisia. Porque quando vocês têm a oportunidade de mudar algo, fica todo mundo quieto, né? Todo mundo foi obrigado, né, a votar no Edinaldo porque não tinha outro candidato. Ele foi eleito com 100% dos votos. Por quê? Porque não tem outro candidato e você não pode votar nulo ou em branco. Não, você tem que votar no cara. Ou seja, ele foi eleito com 100% dos votos. Aí ontem, por exemplo, a gente teve a seguinte notícia, ó. Federação Paulista de Futebol responde o ofício do São Paulo e reconhece erro em pênalti decisivo. Marcação foi equivocada, tá? Então eles soltaram a nota falando, ó, a gente entende que o árbitro de campo deveria ter sido chamado para realizar a revisão no VAR e que a marcação do pênalti foi equivocada. Marcação do pênalti no jogo São Paulo e Palmeiras, semifinal do Paulistão, né? O pênalti fantasma em cima do Vitor Roque. O árbitro marcou, ele estava quase no meio campo. O VAR revisou. Não, pênalti tudo ok, vamos só ver. Deram um pênalti que não existiu. Aí passam 2, 3 semanas, né? Aparece a federação. Ó, aqui em São Paulo, realmente a marcação foi equivocada. E aí, faz o quê? São Paulo faz o quê com essa resposta de vocês? Vai ter uma nova semifinal? Vão ter outra oportunidade? Não. Final é Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. E por que eu tô falando isso? Sendo que foi um erro contra um rival nosso, né? O erro foi contra o São Paulo. Na teoria, a gente poderia estar assim, ó, nem aí. Só que esse mesmo árbitro que errou contra o São Paulo vai apitar um jogo do Corinthians na 19ª rodada do Brasileirão. Na 13ª rodada do Brasileirão. Num jogo de Copa do Brasil. Sabe, vai apitar algum jogo aleatório do Corinthians no ano. E aí a gente não vai poder reclamar, né? A gente, como eu falo, quando eu falo representado pelos dirigentes, por presidentes e tudo mais, não vai poder reclamar. O que adianta reclamar agora? O mesmo árbitro da Federação Paulista é o árbitro da CBF. Tá? Então, assim, cara, é vergonhoso. Extremamente vergonhoso para os clubes,
para o futebol brasileiro, isso tudo que vem acontecendo. A gestão do Edinaldo é ruim, e aí quando tem a oportunidade de trocar, de trazer alguém diferente, de debater as propostas, não, reelege ele, tá ótimo. Então, o recado que eles passam pro torcedor é: a gente está 100% satisfeito, que inclusive algumas federações falaram isso pro Ronaldo, né? A gente tá satisfeito aí com a gestão do Edinaldo. Um abraço. Vergonha, tá? É vergonhoso o que acontece hoje no futebol brasileiro. Bom, família, voltando para o nosso Coringão, tá? Algumas explicações aí sobre o RCE, que é o Regime de Centralização de Execuções. O Corinthians definiu em 4% das receitas arrecadadas, obviamente, para arcar com as responsabilidades mensais do RCE. Então vamos supor que o Corinthians arrecade lá 100 milhões no mês, 100 milhões de reais. Desses 100 milhões, 4 milhões vão para o pagamento do RCE, né? O pessoal que está cadastrado lá, que já foi listado, acho que são em torno de 300 e poucos milhões, né, que a gente tem de dívida no RCE, 4 milhões vai para o pagamento. Ah, é muito pouco. O pagamento é demorado. É demorado. É exatamente para isso que o parcelamento é longo, para que a gente tenha um respiro nas finanças. E aí esse pessoal não vai poder entrar na justiça para bloquear conta para isso. Não, tudo vai ter uma ordem, né? Quem vai receber primeiro, quem não vai, quem tem prioridade. E mais, se o Corinthians vender algum jogador, 5% da receita também vai para o RCE. Tá? Então são as duas fontes aí que teremos de pagamento do RCE. E um ponto importante nisso: se algum credor estiver com pressa de receber, ele pode chegar no Corinthians e fazer uma proposta. Por exemplo, o Corinthians deve 10 milhões para esse credor. Ele chega e fala: ó, se me pagar agora 5, tá zerado. Opa, beleza. Aí o Corinthians vai, prioridade é para ele. Por quê? Porque ele deu um desconto pro clube. Tá? Então, quem trouxer algum desconto, né, para receber de forma mais rápida, vai ter prioridade no pagamento. Então, olha a possibilidade positiva para o Corinthians, cara. A gente vai ter um valor definido mensal, né, uma porcentagem, isso daqui vai para o RCE, vai seguindo a ordem. Se alguém quiser pular a ordem, não, tô achando que vou receber só no ano que vem, ó, desconto é esse aqui, ó. Opa, beleza. Então você recebe agora e depois a gente volta pra fila, tá? Então, cara, o RCE eu acho que vai ajudar bastante a gente, né? Principalmente nessa questão de bloqueio de contas e tudo mais. É um primeiro passo, tá? É o primeiro passo para que a gente comece a diminuir a dívida. É um processo longo, é um processo árduo, exige muita dedicação do clube, muita dedicação, muito profissionalismo, mas é o caminho, né? É o caminho que a gente precisa trilhar para que a gente resolva essa situação. Bom, quero apresentar para vocês também o SofaScore, aplicativo mais completo e popular do mercado, né? Quando o assunto são placares ao vivo, né? Temos além dos placares ao vivo, estatísticas detalhadas, mapas de calor, análise de desempenho, notificações personalizadas, comparações entre jogadores e times e tudo isso sobre mais de 25 esportes, tudo completinho na plataforma, tá? E além disso, quem fizer o download aí do aplicativo SofaScore, né, pelo QR Code da tela ou pelo link da descrição, vai poder concorrer a um sorteio de uma camisa oficial do Corinthians, tá? Bancado aí pela SofaScore, né? Então uma parceria da SofaScore com o canal John do Timão para vocês aproveitarem. Falta menos de uma semana, viu? O sorteio vai ser na semana que vem, dia 31. Então aproveitem. Aproveitem, o tempo tá acabando. Para participar, basta preencher o formulário que está aqui na descrição também, tá? Então, façam um download pelo QR Code ou pelo link da descrição, preencham o formulário e podem concorrer, e vão concorrer, né, a uma camisa oficial do Coringão. Bom, família, falando sobre Pedro Raul, algumas pessoas me mandaram aí uma entrevista dele pro pessoal da ESPN, tá? Ele já está na equipe do Ceará, tal, falando um pouco da época de Corinthians e falou que ele não tinha uma relação muito boa com o Ramon Dias, né? Foi a manchete, tal, isso e aquilo, que saiu nas redes sociais, né? O pessoal já repercutindo. Cara, fui ver a entrevista,
né? Vi o trecho que ele fala super tranquilo, tá? Super tranquilo, ele fala não no sentido de não se dar bem com o Ramon Dias, mas que a relação não era tão próxima, que ele conversava muito mais com o Emiliano, né, que é o filho, do que com o Ramon Dias. E aí ele entendeu o momento dele no Corinthians, que tinha o Yuri fazendo o gol todo jogo, tinha o Memphis, que é o Memphis, né, não precisa nem falar. Ele falou, era realmente difícil jogar isso e aquilo. E Pedro Raul, você teve a sua oportunidade no Paulistão. Fez o gol na estreia, pô, o torcedor ficou, será que ele vai ajudar a gente? Aí começou a ter mais oportunidades. Jogou um, jogou outro, tal. Pega o seu último jogo aqui, que foi contra a Portuguesa. Você perde o gol embaixo da trave lá. O mesmo lance, se fosse no Ceará, você teria feito agora. Então, assim, oportunidade, não dá pra você reclamar. Primeiro que você tá concorrendo com o Yuri e com o Memphis. É o primeiro ponto. E depois, quando você tem oportunidade, você não aproveita. Né? Então, assim, cara, essa questão de relacionamento dele com o Ramon Dias, isso e aquilo, não teve nada demais, né? Ele falou que realmente conversava bastante com o Emiliano, que tem uma relação bacana com ele, era mais questão de proximidade com o Ramon, tal, é isso. E, obviamente, a gente deseja o maior sucesso do mundo pro Pedro Raul no Ceará, né? Que ele possa continuar fazendo os gols que ele vem fazendo, tá com um início aí muito bacana. Por quê? Chega no fim do ano, ou o Ceará vai fazer uma proposta, ou algum outro time brasileiro, porque ele está fazendo gols, vai estar valorizado, e isso é muito bom pro Corinthians. Tá? Então a gente aguarda aí alguma proposta de algum outro clube e seguimos acompanhando a situação do Pedro Raul. Certo, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!